Continue a discussão. Não havendo a executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Emenda 230 ao projeto de lei 289/2017. Emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei 289/2017, que disciplina a concessão de passe especial às pessoas com deficiência para a utilização do transporte público coletivo de passageiros urbano e dá outras providências. Segue assinado pelo vereador José Roberto Bernardo, Érica Tanque, Mayra Costa, Dr. Rafael Camargo, Anderson Cornélio Pereira, Jorge de Freitas, Antônio Franco de Moraes, Lubogo, Carolina Pontes, Marcelo Rossi, Claudemir Vieira, Cleiton Aparecido da Silva, Sidney Pascotto, Darcy Reis de Souza, Estevam Nogueira, Wagner de Souza Rodrigues Costa. As comissões competentes. Emenda 231 ao projeto de lei 289/2017. Emenda modificativa ao artigo 10 do projeto de lei 289/2017, que disciplina a concessão de passes especiais às pessoas com deficiência para a utilização do transporte público coletivo de passageiros urbanos e dá outras providências. Segue assinado pelo vereador José Roberto Bernardo, Érica Tanque, Mayra Costa, Dr. Rafael Camargo, Anderson Pereira, Jorge de Freitas, Antônio Franco de Moraes, Lubogo, Carolina de Moraes Pontes, Marcelo Rossi, Claudemir Vieira, Cleiton Aparecido da Silva, Sidney Pascotto, Darcy Reis, Estevam Nogueira, Wagner de Souza Rodrigues Costa. Encaminhe-se às comissões competentes. Chegou matéria do Executivo também, senhor presidente. Prefeitura de Limeira, 23 de outubro de 2017. Ao senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal, assunto complementação do ofício 121/2017. Em complemento à listagem anteriormente enviada e em atendimento à resolução 700/2017 da mesa diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas por meio de lei promulgada pela Câmara Municipal de Limeira em nosso município, dispomos dos seguintes logradouros em complemento à listagem anterior em nosso cadastro imobiliário, que até a presente data não consta lei de denominação, sendo o mesmo listado abaixo. Trecho da estrada Limeira Lim 264, no loteamento denominado Jardim Manacá, trecho da estrada municipal Lim 264, no loteamento denominado Jardim das Palmeiras, trecho da estrada municipal Lim 264, no loteamento denominado Bairro da Graminha, trecho da estrada municipal Lim 264, no loteamento denominado Residencial Gabriela, e no alargamento da estrada municipal Lim 264, denominado Avenida 02, no loteamento denominado Jardim do Lago. Atenciosamente, Matias Raso, secretário municipal de Urbanismo. Questão de ordem, senhor presidente. Um minuto só. Esse ofício, ele fica à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Questão de ordem, vereador Helder Eutaques. Senhor presidente, só para anunciar para os membros da comissão de orçamento que amanhã vai ter uma reunião de obras, né? Desculpa, é de obras, que amanhã terá uma reunião extraordinária para a gente falar sobre a vinda do secretário na quinta-feira. Então a gente vai deliberar amanhã para fazer o convite para vir, pela importância de vir quinta-feira, às 16 horas, quinta-feira. Amanhã, também às 16 horas, a reunião extraordinária amanhã, para a gente discorrer sobre o assunto do transporte coletivo sobre os deficientes. Obrigado, senhor presidente. A matéria ainda para ser lida, senhor presidente. Pois não. Vinda do Executivo. Limeira, 19 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal.
Assunto encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre a denominação de prolongamentos da Avenida Dorival Faveri e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. A matéria agora do Legislativo, senhor presidente. Pois não. Emenda modificativa 01 ao substitutivo número 19 ao projeto de lei 47/2017. Modifica a redação do caput e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º do substitutivo número 19 ao projeto de lei 47/2017. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Não há mais matéria, senhor presidente. Voltamos aos requerimentos. Pois não. 933/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre a adesão ao sistema de notificação eletrônica do Denatran, por meio do qual é permitido ao proprietário de veículos automotores o pagamento de multas de trânsito com desconto de 40%, desde que o pagamento seja feito até o vencimento e mediante desistência da defesa e ou recurso administrativo, possibilidade trazida pela Lei Federal 13281, de 4 de maio de 2016. Vereadora Lubogo. Em discussão? Quero discutir. Com a palavra, vereadora Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, público presente e demais ouvintes. A justificativa desse requerimento, ele tem por objetivo pedir ao Poder Executivo esclarecimentos a respeito da possibilidade de adesão ao sistema de notificação eletrônica do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, que permite o pagamento de multas de trânsito com desconto de 40% no seu valor, desde que o proprietário do veículo efetue o pagamento até o vencimento e desista da defesa e ou recurso administrativo. Esta possibilidade foi trazida pela Lei 13.281/2016 e alguns estados e municípios já aderiram e estão adotando o referido sistema. Permitir o pagamento da multa com desconto de 40% pode representar vantagens financeiras para o município na medida em que tem o condão de reduzir despesas com a cobrança e com os serviços da dívida ativa. Eis que, para obter o benefício, será necessário o efetivo pagamento da penalidade até o vencimento, bem como a desistência da discussão administrativa pelo beneficiário. Assim, o município tem incremento em sua arrecadação, dada a necessidade de efetivo pagamento das multas, com redução do tempo dispensado à discussão administrativa e da redução das despesas necessárias com a cobrança judicial do crédito. Senhor presidente, esse requerimento tem essa finalidade, conforme foi dito aqui, que em alguns municípios e Estado já aderiram a essa lei. Então, é mais para ver o que o município tem que fazer para estar trazendo isso para o nosso município aderir a esses descontos. Muito obrigada. Continue em discussão. Não havendo a executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lemão. Senhor presidente, eu faço uma solicitação, já que nós temos cerca de 18 moções para ser lida, que nós possamos fazer uma inversão de pauta
para que nós leiamos as moções e depois, havendo tempo, a gente continua lendo os requerimentos. Para a inversão de pauta, eu preciso da anuência dos líderes. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim. Jorge Freitas. Sim. A sessão está suspensa por 1 minuto. Reaberta. Uma questão de ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, conforme acordado com todos os líderes dessa casa, há entre as moções que foram apresentadas hoje. Por essa razão, eu peço a complacência dos líderes para que possamos inverter a ordem das moções e apreciarmos a moção 185 de 2017, que trata da questão do horto florestal. Precisa da anuência dos líderes. Newton Santos. Sim. Toninho. Sim. Carolina. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Jorge. Sim, lembrando que essa moção é de autoria de todos os vereadores da casa. A leitura, então, da moção 185, conforme foi deliberado pelos líderes. A sessão está suspensa por 1 minuto. Questão de ordem. Então, Questão de ordem, vereador Lemão da Jeová Rafá. então, para a gente agilizar a leitura das moções, vamos ler então só o número, a ementa e o autor. Para ter tempo de ler às 18 hoje, né? Obrigado, senhor presidente. Eu preciso da anuência dos líderes. Newton. Sim. Cleiton. Sim. Carolina. Sim, presidente. Toninho. Sim. Jorge. Sim. A leitura, conforme foi deliberado pelos líderes. Primeira secretária, Érica Tan. Moção de apoio à Prefeitura Municipal de Limeira pela reintegração / manutenção de posse da área do Horto Florestal Municipal. Moção de apoio 185/2017. Moção de apoio à Prefeitura Municipal de Limeira pela reintegração, manutenção de posse da área do Horto Florestal de Limeira. Segue assinado pelo vereador José Roberto Bernardo, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Cleiton Aparecido da Silva, Jorge de Freitas e vereador Newton César dos Santos, que são os líderes dos blocos nessa casa. Está em discussão a moção 185. Manifesto interesse em discutir, presidente. Primeiro Carolina Pontes, depois Cleiton Silva. Eu também. Com a palavra a vereadora Carolina. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Assino essa moção em conjunto com a casa. Creio que seja uma solicitação e um apoio ao executivo de todos os parlamentares. Gostaria de fazer alguns registros aqui. Primeiro, de que a temática relacionada ao horto já é um mote de campanha. Acho que todos sabem, um compromisso que assumi dentro de uma carta de proposituras antes mesmo de ser eleita. Em janeiro, alguns requerimentos e algumas visitas, logo que abriu o expediente, foram protocolizados em virtude, até da minha chefe de gabinete, já ter um trabalho de 8 anos frente a este complexo, que é o Complexo Horto Florestal da cidade, na época em que eu também trabalhei no Executivo e tínhamos alguns projetos correlatos, momento, inclusive, que nos conhecemos. E hoje nós temos uma luta porque entendemos, e aqui com muito respeito e cautela, mas entendemos que na gestão anterior, na gestão Paulo Radiche, houve um abandono total com relação a projetos importantes que faziam do horto florestal não só um instrumento de entretenimento e lazer, porque muitas vezes as pessoas pensam que o horto ele é só destinado para o lazer, mas projetos de educação ambiental, sendo educação uma das minhas bandeiras, que foram completamente desativados. Na primeira visita que nós fizemos em janeiro no Horto Florestal, e muitas pessoas chegam a alegar que o horto só está sendo visto agora que aconteceu a ocupação. Mas em janeiro nós temos o registro de uma visita ao local, e foi um momento que nós nos emocionamos, ficamos muito tristes com situações que foram vistas logo que assumimos essa gestão em termos de executivo e legislativo, e fizemos alguns apontamentos à época. Placas
que foram totalmente depredadas, que tinham todo o nome científico das plantas nativas que tinham sido colocadas lá, galpões abandonados, as prensas que foram até objeto do requerimento também do colega, do vereador Vaguinho, que estavam completamente abandonadas. Então, fizemos na época, janeiro e fevereiro, um mapeamento de algumas circunstâncias que estavam de uma forma muito abandonada. Colocamos, o executivo nos atendeu em vários pontos, por meio dos requerimentos e das indicações, e muito se fala com relação a um certo abandono daquela área. De fato, existe, mas algumas são as razões. E é um caso muito complicado e muito complexo quando se fala de horto florestal. Existe um processo judicial, inclusive mencionado nesta moção assinada por todos nós. Esse processo corre na primeira vara federal. É um processo de grande complexidade, bastante amplo, porque se discute o fato de que essas terras elas seriam ou utilizadas pela União ou do município. Existe um litígio, uma briga, né, entre aspas, entre União e município acerca dessas terras, desse complexo. Essa situação está judicializada, ponto. Mas existe um fator político que pode auxiliar nesse embate, e eu acho que isso é importante que todos nós estejamos unidos nesse sentido. Existe um decreto de 2008 que foi assinado pelo governo federal, na época pelo PT, e neste decreto ele destinava a área do complexo do horto florestal para reforma agrária. Ocorre que foi uma decisão meramente política, é um ato discricionário do governo federal que colocou aquela área como sendo destinada à reforma agrária. Eu, particularmente, acho que aquela área não tem os requisitos para uma reforma agrária, principalmente o ponto que foi ocupado, que é de frente, que seria a expansão do aterro, que é o tratamento de resíduos. Aliás, está tendo muita desinformação nas redes sociais acerca disso. As pessoas estão fazendo montagens dizendo que nós, que defendemos o horto, queremos trocar pessoas por lixão. Não é nada disso. A questão é que aquela terra ela é insalubre. Inclusive, quando o Conselho faz uma petição pedindo para que seja desconsiderada a reintegração de posse, na minha concepção, o Conselho erra, porque lá também não é um local próprio para as crianças estarem. Nós estamos em terra insalubre. Então, já que a preocupação, de fato, está em torno das crianças, como eles alegam, que lá também não seja um local para que as crianças fiquem. Porque lá é um local insalubre, com terra contaminada, com solo rochoso, que não tem condição de ser destinado à reforma agrária. Então, um ponto é que aquela ocupação, ela acontece hoje de forma irregular, no meu ponto de vista, e peço a gentileza dos pares, peço a gentileza da sociedade, da comunidade, de uma forma geral. Nós começamos uma campanha, o gabinete parlamentar com o abaixo-assinado, do Horto é Nosso. Nas redes sociais elas já estão lá, nós já temos as folhas disponíveis. E no campo do abaixo-assinado, que nós teremos vários pontos de coleta, eu vou pedir para que aqueles que se sintam à vontade carreguem essas folhas também, porque lá é muito claro. No abaixo-assinado, qual que é o nosso objeto? É a questão da revogação do decreto do governo federal. O Ministério do Planejamento, se revogar esse decreto, que é um ato discricionário, independente da judicialização, se for ficar para a União ou se for ficar para o município, o fato é que não acontecerá mais ocupação. Uma outra coisa que está sendo protocolizada pelo gabinete é um pedido de audiência para o juiz da vara federal, porque nós temos hoje, em conclusão para a sentença, o que significa isso? Significa que esse processo ele está parado para ser emitida uma sentença pelo juiz que cuida, quando aparece lá que está concluso. Nós estamos aguardando apenas a sentença para identificar se é da União ou se é do município. Muitas ações elas não podem ser realizadas hoje no município pelo fato de termos uma posse. O que significa isso? Posse é provisório.
Nós não temos, em caráter definitivo, o horto sendo decretado como terra da municipalidade. Então, investimento em eventuais programas de políticas públicas acabam sendo interrompidos pelo fato de não termos uma decisão judicial. Então, existem vários pontos. Existe, primeiro, essa questão política e essa questão jurídica. Na questão jurídica, não há muito o que ser feito, porque o processo ele exige um alto grau de complexidade e nós não podemos fazer ingerência no Poder Judiciário. A única coisa que nós podemos é solicitar e pedir para que eles observem alguns pontos. Alguns falam, mas é muito lenta a resposta da Justiça. É lenta, mas nós temos que entender também que o Judiciário não pode dar uma resposta incompleta, uma resposta de qualquer modo. Então, que eles se valham realmente do tempo que necessitam para dar uma sentença o mais próximo possível daquilo que atenda à essência da justiça. Mas, politicamente, pelo fato, inclusive, dentro dessa visita ao ministro do Planejamento, depois de colhidas as assinaturas, nós estamos montando um portfólio e documentando com laudos técnicos e também com fotos de todos os programas que já existiram antes desta terra estar em litígio. Ou seja, todos os projetos, são mais de 10 projetos que já foram implantados de políticas públicas no Horto Florestal. Aliás, agradeço, inclusive, a ajuda de vários parceiros. O fotógrafo Wagner Morente também está cedendo algumas fotos, já se comprometeu hoje. Pessoas de vários movimentos que fazem a utilização do horto procuraram o gabinete hoje para mostrar os projetos que são realizados lá. E os de educação ambiental que são, na minha opinião, aqueles com que eu guardo mais carinho, que já aconteceram em outra época, mostrando que é possível fazer algo com horta, com plantio, para a educação comunitária, para as escolas municipais, inclusive. A ampliação do viveiro, que parte do viveiro foi fechada, a estufa, que também foi desativada. Então, todos esses projetos já existiram. Nós não estamos falando de algo que não seja possível fazer, e a baixo custo. Os laudos técnicos que serão levados para a questão comprobatória da utilização daquela área para 300 mil habitantes da cidade de Limeira, e não só os limeirenses, mas aqueles que escolheram viver em Limeira. Nós não estamos aqui falando de xenofobia. Quando a gente fala o horto é nosso, o horto é daquelas pessoas que aqui escolheram para ficar, mas ficar dentro das diretrizes que a nossa cidade tem lei, assim como todos os outros locais, todos os outros territórios. Nós temos aqui esse carinho, esse cuidado, e estamos organizando algo bastante efetivo, com um documento comprobatório, para que possamos levar essa bandeira adiante. Infelizmente, meu tempo está acabando nos 3 segundos que me restam. Eu só agradeço aí por poder ser ouvida por todos e, de antemão, aqueles que puderem auxiliar no abaixo-assinado. Alguém mais deseja discussão? Eu quero discutir, presidente. Eu quero discutir. Com a palavra, o vereador Mir do Lanche, depois a vereadora Constância, doutora vereador Mayra, Hilton, eu estava Clay. depois da Carol. É que o Mir tinha falado. Mas eu falei depois da Carol, o presidente falou que depois seria eu. Zé fez. Mas pode o Mir falar, depois Tudo eu falo. bem. Pode o Mir falar. Então, com a palavra, o vereador Cleiton. Senhor presidente, nobres pares por presidente, obrigado, Mir, por me conceder a palavra. Eu quero só para acrescentar um pouquinho aqui o que a vereadora Carolina Pontes fez a partir de sexta-feira, e eu quero agradecer por ela nos manter informada, através até mesmo das mídias sociais, de tudo que ela fez. Eu não concordo também com essa invasão, acho que todos nós não concordamos. Sabemos, vereadora Carolina Pontes, que essa invasão é totalmente política, ela não tem nada a ver com movimento social, ela é totalmente política. E aí eu quero fazer uma pergunta, quero deixar uma pergunta no ar aqui. Por que será que de 2002 até 2014, 2015, esse movimento não fomentou a reforma agrária que tanto o PT prometeu que iria fazer quando entrasse no governo? Por que esse movimento não invadiu o sítio de Atibaia?
Sendo que nós temos várias cidades aí que esse movimento invadiu. Por que esse movimento não invadiu a fazenda do cantor Gilberto Gil, que ele já doou para o MST? Por que eles não estão lá? Por que eles querem? Eles querem bagunça. Essa é a minha opinião. E eu agradeço aqui a forma rápida que a prefeitura ela interviu, pedindo essa liminar junto ao juiz, e o juiz Flávio Dassi Viana concedeu rapidamente. Mas é uma pena mesmo, que nós temos pessoas que apoiam esses movimentos, pessoas que apoiam esse partido, que é a pessoa do advogado do SEDECA. Porque se ele tivesse preocupado com as crianças, ele retiraria elas de lá. Ele não pediria mais prazo para a criança ficar lá. Essa foi uma preocupação de alguns vereadores aqui, em relação às crianças. Foi preocupação de vários aqui, eu acho que até no modo geral, porque lá o local fica de frente para um lixão. Uma rodovia muito movimentada. Uma criança dessa brincando ali pode ser atropelada a qualquer momento. A área, como a vereadora Carolina Pontes falou, é insalubre. Então por que o SEDECA não foi lá e pediu a retirada dessas crianças? Junto ao Conselho Tutelar e lá retirar ela urgentemente. Mas não. Infelizmente, nós temos pessoas macumunadas com esse partido. Infelizmente, nós temos pessoas que ainda concordam com essa ideologia de esquerda do PT. Infelizmente, é uma pena. Mas nós acabamos de receber, eu acho que se vocês verificaram o e-mail de vocês, chegou uma posição do juiz de novo, às 17h03, dizendo que é para o prefeito Mário Botion se manifestar em relação ao pedido do SEDECA. Que o juiz quer uma manifestação da prefeitura em relação do prazo. E quero agradecer de novo ao executivo, porque ele pediu para o juiz, vou falar até o nome dele aqui de novo, Flávio Dassi Viana, que ocorresse a reintegração em menor tempo possível, porque aquela terra é da cidade de Limeira. Respeito pessoas que querem o bem dentro daquele movimento. Mas, infelizmente, existe muita pessoa lá, muitas pessoas, infelizmente, que estão só por interesse próprio ou por interesse partidário. Eles não estão lá precisando de terra para plantar, não. Eles querem fazer bagunça dentro da nossa cidade. E é isso que nós não podemos aceitar. E é isso que nós não temos que aceitar. E ainda, irresponsáveis, esses pais que colocam suas crianças lá, que colocam seus filhos como escudo contra qualquer tipo de reintegração. Tudo bem, tem uma reintegração? Tem, vamos fazer pacificamente. Vai lá o SEDECA e peça para eles saírem pacificamente. Será que sai? Ou será que eles vão pegar foices, armas e vão resistir? Vai resistir algo o quê? Algo que não é deles? E aí? Está errado. Me perdoe, eu não lembro o nome do doutor lá do SEDECA, mas me perdoe. Ele está totalmente equivocado com o pedido que ele fez. Doutor Márcio, bem lembrado, Estevão. Ele está muito equivocado no pedido dele. Ele não está pensando nas crianças. Se ele tivesse pensando nas crianças, ele teria retirado elas de lá. É claro que nós não queremos nenhuma força bruta para cima de crianças, mulheres, nem dos homens. Nós queremos que eles saiam de lá pacificamente. Mas nós sabemos que esse movimento que tem cunho político, do PT principalmente, infelizmente eles não vão sair, eles vão resistir. Fica o meu pedido para que eles saiam. Se eles estiverem me ouvindo ou me assistindo, que saiam pacificamente. Nós não queremos nada força bruta, não queremos nada. Mas infelizmente sabemos que vem deles a resistência, não vem da polícia militar, não vem de ninguém. Vem deles a resistência. A força bruta primeiro vem deles. Eles estão errados. E uma coisa que eu quero pautar aqui, muito bem colocado pela vereadora, eu vou aderir a essa campanha. O horto é nosso. Como nós estamos falando agora do requerimento do doutor Marcelo, pô, a gente tem que ter esse poder de pertencimento. A gente tem que ter esse poder. O INCRA, a União, está no judicial, mas a posse é nossa. A terra ainda, por alguma medida judicial, ainda não é nossa, mas a posse é nossa. A gente não pode abrir mão disso.
A população tinha que se unir. Neste momento, como eu vou me unir ao pedido da vereadora Carolina Pontes? Isso aqui, eu até entendo algumas atitudes, mas isso eu sei que da partido da vereadora Carol não tem nenhuma legenda partidária. Isso aqui é porque ela preza por Limeira, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos prezar por Limeira, independente da sigla partidária. Todos nós temos que nos unir contra esse tipo de ação, que no meu ver é reprovável. Eu não concordo com nenhum tipo de invasão, seja ela qual for. Vamos fazer pelos meios legais, mas sabemos que isso aí tem cunho político. Sabemos que isso aí partiu do PT. A primeira coisa que eles fizeram lá foi colocar uma bandeira vermelha, fique sabendo. A minha bandeira não é vermelha. A bandeira do meu país é verde e amarelo. Mas a primeira coisa que eles fizeram é colocar uma bandeira vermelha. Chega. Acabou. O PT já perdeu. Não vai voltar mais essa onda de querer fazer o que quer aqui no Brasil, não. Já destruiu o país de 2002 até 2014. Chega. Não podemos concordar, não. Baixar a cabeça, não. Nós temos que nos unir contra... Não sou contra qualquer tipo de manifestação, desde que seja ordeira, desde que seja organizada e que vá em busca dos direitos. Não querer impor alguma coisa, não querer invadir, não querer enfiar a goela abaixo. Chega disso, gente. Chega. Esse aqui fica o meu protesto. Vou votar favorável a essa moção. Vou sim participar da campanha da vereadora Carolina Pontes, porque o horto é de Limeira. Nós não aceitamos perder um bem que é nosso. Fica aqui bem claro. Sempre que eu estiver aqui nessa casa como vereador, seja o quanto tempo for, quanto Deus permitir, eu não vou aceitar esse tipo de manifestação. Invasão, não. Invasão, não. Tem o INCRA. Vai conversar com o INCRA, vai conversar sobre a reforma agrária, coisa que não fez. Coisa que não fez quando o PT estava lá dentro, não tinha conversa. Quem se lembra aí do governo PT de uma invasão do MST? Desse movimento esquerdista? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Era raro quando tinha uma ou outra. Agora não, agora eles querem fazer tudo de novo. Só por quê? Porque perdeu? Ah, faça-me um favor, vai. Obrigado, senhora presidente. Fica aqui o meu manifesto e vou votar favorável. Parabéns pelo executivo, pelas ações que vem tomando e parabéns também para o juiz, vou ler o nome dele de novo. Flávio Daci Viana, porque ele estava agindo certinho conforme a lei. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Mirdo Lanche. Nobre presidente, nobres pares, plateia presente, público de casa, em cima do que vocês falaram, muito pertinente, o horto é nosso, conte com o nosso apoio, Carol, do gabinete, levar nas igrejas também, na sociedade comum também. Mas eu acho que, fora a área insalubre das crianças estarem presentes, que vocês estão comentando, eu acho que tem uma coisa muito mais grave para o futuro da cidade de Limeira, que seria a terceira fase do nosso aterro sanitário, que é uma questão de saúde pública. Muitas cidades aqui da região não têm aonde colocar seu lixo, depende de outra cidade, o custo eleva, e aí acaba refletindo no cidadão pagar mais impostos. Então, a questão acho que é muito mais ampla. E um pouco da revolta deles também, Creito, do que você estava falando, é que o governo federal cortou verbas dos movimentos. Então, é um movimento, infelizmente, totalmente político. Eu acho que Limeira tem que se unir. Se for o caso da população de bem, estar presente lá na frente do horto, que seja com 100, com 200, com 5, com 10, com 50 mil pessoas, mostrando que Limeira é uma cidade de respeito. O cidadão de Limeira merece respeito. E principalmente pensando na saúde pública do nosso futuro. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Nilton Santos. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público presente, eu me manifesto da seguinte forma. Votarei a favor da moção. Não sou contra a reforma agrária, porém o local escolhido pelo movimento é impróprio, como já disse a vereadora Carol e os vereadores que me antecederam. A fala de que o horto ele está sem uso
é um engano daqueles que não sabem a parte técnica, como a vereadora disse, mas na prática se usa. O horto é frequentado por famílias, nós temos lá o zoológico, nós temos a pista de motocross, nós temos o kart, nós temos o aeródromo, nós temos ali o aterro, fase 1, fase 2, esse aonde foi invadido é a fase 3, não é? Nós temos o CR, o Centro de Ressocialização, tudo faz parte ali, se eu não me engano, de 700 milhões de metros que comporta esta área. Mas fica também a indignação, não é? Por falta de iniciativa. Nós sabemos que tem áreas para se fazer reforma agrária. Às vezes os movimentos também não querem, não é? Tem área em Goiás, tem área no Nordeste, tem área no Pará, mas eles querem aqui junto da Anhanguera, que é o sonho não só deles, mas de qualquer um aqui é o sonho, ter uma chácara na beira da Anhanguera. Não os incrimino por ter esse desejo, mas não é a maneira certa, porque ali não é o local. Mas quero dizer também que, uma vez eu já disse aqui, que pau que dá em Chico, dá em Francisco também. A falta de programa da reforma agrária é do governo federal. Mas nós temos um outro problema aqui na cidade, que é a falta de moradia. Não é? Nós temos cerca de 30 mil pessoas que estão desesperadas em busca de uma moradia. Nós não temos programas. Tivemos moradia, um programa de moradia, acho que no governo do Silvio Félix, que é o GEADA. Depois temos o Rubi, que foi na gestão do Paulo Radiche, e agora o movimento está aí esperando, e até agora nada ainda. E também do governo estadual, não é? Várias cidades que a gente vai aí, tem várias casas, vários movimentos de entregas de projetos de moradia na esfera estadual, e aqui em Limeira nada. Espero que o ano que vem o governo estadual não venha aqui pedir voto, porque eu serei um dos primeiros a lembrar que Limeira já está há quase 10 anos sem um programa habitacional aqui da esfera estadual. Isso é muito grave, não só a reforma agrária, mas também no quesito moradia. Os movimentos estão se reunindo, e quando o poder executivo ele não organiza a população se organiza, e é isso que acontece. O governo federal não está organizando na questão da reforma agrária, e eles estão se organizando. E o governo estadual também não está se organizando, e muito menos o municipal, que pelo jeito esse mandato não terá programa habitacional aqui na nossa cidade, visto que foi uma declaração do próprio prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Constância Félix. Depois Jorge Freitas. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Senhor prefeito, eu avisei. Foi no dia 16/2/2017. Eu fui em Brasília, inclusive, fui com recurso próprio falar sobre isso, porque eu sabia que isso ia dar problema. Como eu amo essa cidade e sei que isso ia dar problema, eu fui lá, levei um ofício, e eu vou ler inteirinho de novo. Inclusive a Carol está falando de fazer exatamente isso, e a gente já fez isso no mês de fevereiro. Excelentíssimo senhor ministro do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, senhor Diogo Oliveira. Ofício 3/17, foi bem no comecinho. Assunto, revogação da portaria 258/2008 do Ministério do Planejamento, que destinou o Horto Florestal de Limeira, São Paulo, para a reforma agrária.
Constância Félix, vereadora da cidade de Limeira, no estado de São Paulo, vem perante Vossa Excelência expor a situação das terras do Horto Florestal de Limeira e requerer a revogação imediata da portaria 258 de 2008 do Ministério do Planejamento pelos seguintes motivos. A cidade de Limeira, com cerca de 267 mil habitantes, localizada a aproximadamente 147 quilômetros da cidade de São Paulo, possui um horto florestal dentro da sua área urbana, que o município adquiriu por desapropriação da antiga FEPASA, Ferrovia Paulista. Acontece que em 2008, o senhor ministro Paulo Bernardo, em decisão individual, publicou a portaria registrada sob o nome 258/2008, destinado às terras do Horto Florestal à reforma agrária, causando sérios transtornos ambientais e sociais à cidade. Isso salientar que a referida área, desde 1980, através do ato jurídico perfeito, foi desapropriada pelo município de Limeira e passou a usá-la para fins sociais, no sentido de rever que esse ato, nota-se que, considerando que o Tribunal de Contas da União determinou a medida cautelar e suspensão da concessão do benefício do Programa Nacional de Reforma Agrária pelo Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, INCRA, em acordão de número 775/2016, no plenário, por constatar potenciais prejuízos e irregularidades, considerando que o local preenche os ditames do artigo 5º do inciso 23 da nossa Carta Magna, atendendo à função social, uma vez que abriga projeto de preservação da flora com viveiros de mudas ornamentais e urbanas e de fauna, além de ser uma importante área verde de uso público, além de oferecer outras opções de lazer como kartódromo e a área para aeromodelismo. Considerando que a sentença proferida nos autos do processo 0008978-2009-403-6109, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Piracicaba, restou apurado que a Prefeitura de Limeira é proprietária da maior parte da área do Horto Florestal. Considerando que parte da área recebe, desde a década de 1980, o aterro sanitário e sua devida compensação do passivo ambiental, devidamente licenciado e aprovado pelos órgãos competentes municipais, federais, estaduais e federais. Considerando que, pela proximidade do aterro sanitário, a área torna-se imprópria para a agricultura, bem como oferece risco e qualquer atividade que envolva a saúde humana, direta ou indiretamente, como, por exemplo, a produção de hortaliças, frutas, por conta do risco de transmissão de doenças devido à proliferação de moscas e de outras pragas oriundas da decomposição do lixo. Considerando que a ação civil pública de número 001-881-2009-8-260320 transitou em julgado, determinando a desocupação das terras pelos poceiros, garantindo o interesse público em detrimento do particular. Considerando que a administração pública tem o poder e dever de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou avessos ao interesse público, em observância ao município da legalidade, ou ainda revogando-os quando se revelarem inconvenientes ou inoportuno, visando sempre o interesse público, isso tudo conforme consagrado município de autotutela, exortado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nota-se que a expectativa de que haverá reforma agrária só gera insegurança para as famílias que esperam por isso naquele local, em real afronto aos princípios da dignidade humana. Portanto, Excelência,
peço esclarecimento que tome as devidas providências no sentido de revogar um ato que causou sérios prejuízos ao desenvolvimento da cidade de Limeira, São Paulo, e que determine a realização de estudos para análise, o caso em tela, para que a situação não se agrave e que haja uma solução negociável com a cidade de Limeira, na melhor forma de lei e de bom senso requerem, sendo que o município anteriormente já propôs na Advocacia Geral da União a permuta por parte da área, de outra área, numa área rural, em oportunidade na Câmara de Conciliação, para a finalidade da reforma agrária, uma vez que as terras do horto não poderiam ser utilizadas para isso. Confiante em sua atenção pelo assunto, antecipo meus votos de mais estima e consideração. Limeira, 15 de fevereiro de 2017, vereadora do PDT, Constância Félix. Volto a dizer, eu avisei. Senhor presidente, fui até Brasília com esse documento, apresentei para o senhor ministro. Ele está autenticado no próprio gabinete dele, no dia 16, no mesmo dia, pela Denise Zacarias, está até o telefone da assessora dele, que estava junto. Trouxe isso aqui, primeira coisa que eu fiz, fui até o gabinete do prefeito, apresentei para ele isso, perguntei se ele sabia muita coisa sobre o horto. É lógico que ele não sabe muita coisa do horto, está pegando a administração agora. Mas era vereador, mas enfim. O próprio ministro falou, traga o seu prefeito aqui. Vamos conversar. O senhor prefeito não deu a mínima para mim. Eu estou tentando achar ainda o protocolo, que ele protocolou para mim na hora. Como eu vim agora, acabei não pegando o protocolo. Então, eu fico indignada por conta disso. Porque é difícil, quando eu falo aqui do Silvio, eu estou falando do Silvio, ex-prefeito, me perdoe, mas o Silvio lutou tanto nesse assunto, trabalhou tanto nesse assunto, a gestão passada não fez nada com esse assunto, fui alertá-lo e ele não teve a hombridade, a humildade de chamar o prefeito para conversar. Um ex-prefeito que sabe, que trabalhou, não foi uma vez só, muitas vezes ele foi a Brasília a respeito desse assunto, trabalhou com todos, era só dar continuidade. Ele fez a parte dele, agora com 9 meses, a bomba estoura para nós, né? E eu até, presidente, não sei se isso provém do nosso regimento, mas eu acho que deveria ouvir os outros prefeitos, essa tribuna deveria ouvir os outros prefeitos. Eu diria que deveria ouvir o Silvio. Eu acredito até que ele falaria. O próprio Radish, não sei. Deveria ouvir. A pessoa tem que entender o seguinte, a história é história. Não é à toa que o Silvio, quando foi à prefeitura, chamou o Pejon para trabalhar junto. Isso ajudou muito. Por quê? O Silvio procurou, inclusive, Pedrinho. Por que ajuda? Porque você não conhece o que estava acontecendo naquele momento. Mas o senhor Mário Botion ainda não teve a humildade de me procurar nesse sentido, procurar o Silvio nesse sentido. Tudo que eu trouxer aqui são documentos que a gente tem, mas quem realmente sabe do que aconteceu é o Silvio, é quem estava lá anteriormente. O Radish, não sei do quanto ele sabe, mas enfim, do Silvio eu sei que sabe. Porque eu lembro o quanto isso foi trabalhado na época. Uma das coisas que de repente nós nem estamos sabendo, eu fiquei sabendo hoje, é que são duas situações diferentes. Por exemplo, eu sei que não vai dar tempo de falar, mas, enfim, temos muita coisa a falar sobre o horto, muita coisa mesmo. Só mais um segundinho. O Instituto Adolfo Lutz fez uma análise da água do local e verificou que as moscas, por conta do aterro, impedem cultivo de frutas e verduras. Aquela área na cidade é destinada todo ao aterro, tanto residencial quanto industrial. Inclusive, o atual aterro está saturado. O novo atenderá nas próximas décadas. É justamente onde estão invadindo esse espaço hoje. Conclua, por favor. O interesse dessa invasão, gente, não é... Tem muita área, São Paulo tem muita área. Por que invadir uma área urbana? O interesse é imobiliário e político. Por favor, conclua. Lá é um perímetro urbano. Não podemos deixar esse horto
de forma alguma na mão desses invasores. Pelo amor de Deus, seu prefeito, é o senhor, depende do senhor. Faça alguma coisa, homem! Acorda! Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a invasão dessa parte do horto era uma coisa que não estava previsto, a não ser se a senhora Constância sabia disso. Ninguém sabia. Ninguém sabia que havia um caminhão de Piracicaba, 3 ônibus de Piracicaba e invadiu o horto. Nem polícia, nem Ceprosom, nem prefeito. Primeira atitude foi pedir a reintegração do posse. O prefeito agiu com rapidez, com firmeza, pedindo a reintegração de posse, que foi concedida, que foi expedida pelo juiz, dando prazo de 24 horas para tirarem de lá as pessoas, os invasores. Não foi o prefeito que invadiu, vereadora? Ninguém sabia da invasão. Você acha que alguém soubesse dessa invasão? Estava sendo cogitado, sim, senhor. Você acha que alguém soubesse dessa invasão? A polícia não ia... Fizesse alguma coisa antes. Se a senhora soubesse, deveria ter avisado. Vereadora, por favor. A senhora falou... A senhora falou 15 minutos, eu ouvi atentamente. Se eu pedir uma parte, ele não... A senhora falou 15 minutos, eu ouvi atentamente. Então, senhores vereadores, foi uma atitude, até de certa forma de natureza, como diz o vereador Cleito, de certa forma politizada. De certa forma politizada. Foi uma invasão. Invasão não tem, ninguém sabe. Se soubesse, teria evitado. O prefeito agiu sim, com rapidez, e pediu ao juiz a reintegração de posse, que foi concedida. Agora, na data do vencimento da reintegração, que era ontem, aí o juiz substituto que estava no lugar, que estava de plantão, ele pediu mais 5 dias para retornar ao juiz titular para decidir, que com certeza vai decidir da mesma forma. Então o prefeito agiu sim, com rapidez, defendendo a nossa cidade. E outra coisa, vereadora, que a senhora não sabe, a senhora conhece o superintendente do INCRA, Edson Fernandes? Desde fevereiro, a prefeitura, o prefeito, está tratando desse assunto. O município já tem a posse da área, essa área que o governador Franco Montoro destinou a Limeira em 1980, quando ele inaugurou o horto, na época do saudoso prefeito Jurandir Paixão. O governador, no discurso dele, cedeu o horto para o município de Limeira. Era uma briga antiga da FEPASA e depois a documentação teve um trâmite jurídico que causou tudo isso. Então, realmente, o horto é da população de Limeira. O horto não é uma terra para ser habitada. Existe a questão ambiental, existe uma série de situações. O pessoal que está lá no Elizabeth Teixeira, esse pessoal está recebendo um tratamento, precisa melhorar o tratamento, não tem nada a ver com esse pessoal que está invadindo. É um outro grupo que veio de Piracicaba, que veio de fora. Então a justiça, em 5 dias, vai realmente decidir pela saída dessas pessoas. Outra coisa, eu sou contra essa invasão também, e todo tipo de invasão. Limeira tem 14 mil pessoas, Aurélio, Paulinho, inscritas no programa habitacional da Secretaria da Habitação. Cada pessoa, cada família, vamos pôr 4 pessoas. 14 vezes 4, 42 mil pessoas aguardam uma unidade habitacional na cidade de Limeira. Não é justo que as pessoas venham de fora, não sou contra as pessoas de fora, invadem nosso espaço e dividem lá de maneira gratuita para todas essas pessoas que não fazem parte de nenhum programa habitacional. Então, realmente, o prefeito agiu sim com firmeza, chamou todos os vereadores para a reunião no sábado. A senhora chegou atrasada, vereadora Constância. A senhora sabia que ele tinha ido no INCRA desde fevereiro. Se tivesse chegado no horário, a senhora estava sabendo do assunto. A senhora chegou atrasada. A senhora chegou atrasada, não sabe do assunto. Então, medida enérgica sim foi tomada pelo prefeito, chamou todos os vereadores, falou com o bispo, falou com as igrejas, mandou os caminhões, colocou à disposição para reintegração de posse, colocou os secretários, colocou a secretaria, colocou a guarda à disposição, colocou inclusive o Ceprosom para ver se alguém precisa de alimento lá. Ao mesmo tempo que o prefeito destinou os caminhões para retirar o pessoal, pediu para o Ceprosom ver se alguém precisava de água e comida. Medida enérgica.
Ninguém sabia disso. Se soubesse, evitaria de alguma forma. Então, o prefeito, desde o mês de fevereiro, está conversando com o superintendente do INCRA, o Edson Fernandes, e é um assunto realmente delicado e nós não podemos fazer politicagem em cima de um assunto desse. É um assunto de Limeira, interessa a todos os limeirenses. Então, realmente, sou contra essa invasão. Essa moção é de todos os vereadores, no sentido de dar um apoio para o prefeito, para a cidade, para que a justiça possa, daqui a 5 dias, agir de maneira enérgica, é claro, ressaltando as condições sociais das pessoas, verificando toda a situação. Então, realmente, parabéns a todos os vereadores, parabéns à Casa de Leis, José Roberto Bernardo, que nesse momento não se furtou a deixar a sua opinião contrária a essa invasão. Parabéns a todos os vereadores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, demais pares que se encontram presentes no plenário, plateia que nos assiste e demais ouvintes que nos ouvem através dos meios de comunicação. Presidente, eu vejo alguns discursos inflamados por alguns vereadores e fico um tanto quanto pasme. Atribui-se aos invasores a motivação política, ao passo que alguns dos discursos empreendidos aqui nessa casa são fatalmente políticos. Percebo total falta de preocupação com a invasão propriamente dita. Eu não acho que houve culpa do atual prefeito e sequer dos demais. Eu vejo, ao longo da história, uma luta por parte do Executivo contra todas as invasões do Horto. E aí eu quero fazer menção ao ex-prefeito Silvio Félix, que se faz presente nesse plenário. Tenho certeza que, tanto quanto o prefeito Mário Botion, o prefeito Silvio Félix também foi contra e tomou várias medidas enérgicas para evitar a invasão do Horto. Então, não atribuamos nenhuma culpa a este ou aquele governo. Não façamos isso, não. Isso é feio, isso é chato. O plenário desta casa tem que discutir os interesses da população, não ficar empreendendo acusação a esse ou aquele. E no caso, vereador Jorge de Freitas, o senhor foi muito feliz em demonstrar, e nós fomos convocados imediatamente em um sábado à tarde pelo prefeito, que nos deu ciência da medida liminar deferida em ação de reintegração de posse proposta pelo município, que imediatamente empreendeu todos os esforços para evitar essa invasão e para, tendo ocorrido a invasão, pedir que imediatamente se saiam de lá. Agora, eu pergunto, vereador Jorge de Freitas, já cumpriram a ordem judicial? Porque o oficial de justiça já intimou a todos lá. Já foi cumprida? Já saíram de lá? Não saíram. Estão desobedecendo a ordem judicial. E agora eu pergunto, por que é que tem que acusar o atual prefeito? Não houve de nenhuma forma, vereadora Érica, um conluio com o prefeito e com os invasores. Vamos corrigir o que foi dito nesse plenário, pelo amor de Deus, não houve. Eu vejo que a vereadora Carol Pontes quer uma parte. Eu concedo uma parte à nobre vereadora Carolina Pontes. Agradeço, vereador, essa sintonia que nós temos por sermos do mesmo partido e grandes amigos de muitos anos, nos permite aí essa sintonia plena. Não, só a título de complementar, essa questão, inclusive, dos atos tomados pelo Executivo nessa circunstância, vai ao encontro, inclusive, do que o ex-prefeito Silvio Félix também agiu da mesma forma na época, com a reintegração de posse. As medidas judiciais que foram adotadas são análogas. Então, quando a vereadora Constância fala com relação às medidas tomadas nesse governo, são as mesmas tomadas no, então, governo Silvio Félix à época. E a cerca, só para esclarecer,
o fato de que não foi cumprida ainda a decisão, porque, paralelamente, o Conselho ingressou com uma ação apartada que não está nos autos principais, com relação com outro objeto. E daí o juiz plantonista, para garantir a segurança das crianças, dos menores envolvidos, ele acabou fazendo a solicitação de uma suspensão, mas a liminar não foi derrubada. Pois é. O que os petralhas costumam fazer, presidente? Colocar as crianças na linha de frente. Esse é o modus operandi dos petralhas. Nós já estamos acostumados com isso. Nós temos que preservar, obviamente, a integridade física das crianças, mas, vereador Jorge de Freitas, fazer cumprir com o mandado de reintegração de posse. Uma parte, vereador. E se não for cumprido, presidente, tem que resolver esse assunto à força. O Horto Florestal é de Limeira, continua sendo de Limeira. Eu não vi nenhum prefeito ou ex-prefeito lutando enconluiado a favor de deixar o horto para esses reformistas petralhas. Que fique bem claro, não vamos fazer politicagem nesse plenário utilizando o horto e os seus invasores com isso. O prefeito Mário Botion tomou as atitudes. Obviamente que o prefeito Paulo Radish não precisou sofrer isso, porque era mancomunado com o PT, né, vereador Marco Xavier? Não sei, você que está falando, você já está me dando a parte. Evitaria isso. Eu vou conceder uma parte ao vereador Marco Xavier. Eu não respondo por o antigo prefeito, nem respondo pelo partido que estava com ele, que não tem nenhum representante nessa casa. Se tivesse, poderíamos dialogar e discutir essa situação. Eu só fico pensando, a nossa população, falta muita coisa. Falta comida, falta saúde, vereadora doutora Mayra. Quantas pessoas estão precisando de saúde? Falta alimentação e falta moradia. Eu gostaria que viesse uma decisão da Justiça determinando que aquele horto é realmente nosso e que desse um prazo para que usasse aquilo em favor do nosso coletivo. É isso que eu gostaria que a nossa cidade tivesse recebendo nesse momento, não essa discussão da invasão, da força, da maneira que nós temos que agir aqui. Então, eu fico muito triste de saber que a nossa população da nossa cidade e do nosso Brasil tem que submeter a morar em lugar insalubre por falta de condições. Muito obrigado, viu, vereador? Infelizmente, ninguém gosta de ter seu patrimônio invadido, e por isso mesmo que o Poder Público imediatamente ingressou com a ação de reintegração de posse, vereador. São medidas que a Prefeitura tomou e, obviamente, que os invasores não avisam que vão fazer. Eles fazem na calada da noite. Mas que possamos continuar a vestir a mesma camisa, que possamos defender com unhas e dentes o nosso horto florestal. É uma pendenga jurídica que se estende desde a época do governo Jurandir Paixão, não é isso, vereador? Eu era estagiário da Prefeitura Municipal de Limeira em 2002, e o advogado responsável por mim pediu para eu ir ver o processo no fórum. Eram 15 volumes, o processo é de 1986, vereador Marco Xavier. É uma pendenga que se estende, e aí eu quero tecer os meus elogios ao ex-prefeito saudoso Jurandir Paixão, que teve coragem de subir em uma máquina e derrubar tudo aquilo lá, esbulhar a área e entregar a cidade de Limeira. Na reunião com o prefeito, eu até sugeri isso, né, vereador Jorge de Freitas, que, se possível, ante ao não cumprimento da medida, que se faça assim à força, que se reúnam os policiais e que possam reintegrar a posse da área, ainda que seja à força, preservando as crianças, preservando a integridade física das pessoas e entregando de volta o horto florestal à cidade de Limeira. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? Se tiver mais algum vereador, eu vou passar para a ordem do dia. Marco Xavier, quem mais? Érica Tanque. Marco Xavier e Érica Tanque. A moção vai para a ordem do dia. Por falta de tempo. Dispenso, presidente. Então, Érica Tanque é a ordem do dia. Nesse exato momento,
No dia... O que é? As moções, eu pedi para a ordem do dia essa moção 185 e estão encerradas as moções. Mas na última quinta-feira, esteve aqui na Câmara Municipal de Limeira a senhora Renata Zaccarelli. Ela é superintendente executiva do Banco Santander. E ela veio falar a respeito de uma moção do dia 19 de agosto, que foi feita uma moção de repúdio ao Banco Santander. Chamei o Estevão Nogueira, que foi o responsável pela moção, e eu gostaria, como eles responderam, mostrando a importância de uma moção quando ela é bem feita, eles responderam essa moção, e eu gostaria que a vereadora Érica Tanque lesse a carta que o Banco Santander enviou à Câmara Municipal de Limeira, nas pessoas do presidente José Roberto Bernardo, do vereador Rafael Camargo e também em nome do vereador Estevão Nogueira. São Paulo, 17 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor vereador José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, prestamos alguns esclarecimentos relacionados à moção 151/2017, encaminhada por Vossa Excelência em 19 de nove de 2017, que diz respeito à exposição Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. O Santander Cultural se consolidou com referência em promoção cultural na capital do estado do Rio Grande do Sul, proporcionando à população gaúcha e ao público em geral um amplo acesso a diversas formas de arte, como pinturas, esculturas, cinema e música, em atividades e exposições frequentes e sempre com um olhar global e contemporâneo. Em 16 anos de funcionamento, o Santander Cultural já recebeu mais de 5 milhões de visitantes. A mostra Cartografias da Diferença da Arte Brasileira é formada por 265 obras de artes, produzidas por artistas brasileiros renomados, desde o final do século XIX até o início do século XXI, cuja proposta era promover ao espectador reflexões sobre as diferenças de gênero, raça ou religião. Tal como todas as amostras do Santander Cultural, a exposição visava tão somente incentivar as artes e promover debate crítico, construtivo, sobre questões relevantes do mundo contemporâneo, como já esclarecemos anteriormente através de nota que publicamos na qualidade de patrocinador do respectivo Centro Cultural. O Banco Santander não defende e tampouco propaga uma ou outra ideologia, valor ou crença, considerando que o nosso único e exclusivo intuito era patrocinar o referido Centro Cultural como espaço neutro e criar e promover um espaço de convívio, de reflexão e de crítica construtiva por intermédio das artes visuais. Portanto, ao inaugurarmos a mencionada exposição, jamais tivemos a pretensão, em hipótese alguma, de transformá-la em palco ou motivo de discórdia, desavença ou de conflito hostil de ideia entre as pessoas. Tanto é assim que, ao constatar a discórdia na sociedade, decidimos, no dia 10 de setembro último, encerrar antecipadamente a exposição, de forma definitiva, a despeito de pressões em sentido contrário. Tal decisão foi tomada em nome da prudência e em respeito às diferenças de opinião, para não permitir que o Centro Cultural pudesse servir de palco para violência e agressões. É importante registrar que no dia 11 de setembro de 2017, um dia após o fechamento da exposição, os promotores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Júlio Almeida e Denise Vilela, representantes da Vara da Infância e Juventude, visitaram a referida mostra com o objetivo de apurar denúncias veiculadas na internet.
Nessa visita, os promotores constataram que a exposição não contém qualquer sugestão ou incitação à pedofilia. Da mesma forma, o Procurador da República, Dr. Fabiano de Moraes, titular da Procuradoria Regional do Direito do Cidadão e representante do Ministério Público Federal, ao recomendar a abertura da exposição, afirmou que a mostra não tem qualquer apologia ou incentivo à pedofilia, declarando adicionalmente que não existe qualquer exigência no Estatuto da Criança e Adolescente para a fixação de aviso aos responsáveis por crianças e adolescentes referentes ao teor de algumas obras existentes na exposição. Assim sendo, tendo em vista o encerramento antecipado da amostra pelas razões acima expostas, o Banco Santander, na qualidade de patrocinador, se adiantou desde logo e tomou as providências necessárias e cabíveis para retificar a sua declaração de imposto de renda à pessoa jurídica 2017, ano base 2016, a fim de reverter todo e qualquer benefício tributário obtido pela utilização da Lei Rouanet no tocante à realização deste evento. Para tanto, convém informar que já efetuamos o pagamento do valor correspondente à diferença do imposto de renda da pessoa jurídica devido em razão da exclusão do benefício fiscal, acrescido dos respectivos encargos moratórios. Deste modo, tem-se que o evento foi integralmente custeado com recursos exclusivamente privados, sem qualquer custo ou ônus ao erário e ao Ministério da Cultura. Cabe lembrar que, dentre nossos mais de 47 mil empregados, temos orgulho de ter entre eles várias famílias evangélicas, protestantes, católicas, além de várias outras religiões. Somos uma empresa, tal qual o Brasil, constituída por um leque de diferentes credos e raças, e promovemos um ambiente de respeito profundo em várias frentes, e não menos na questão religiosa. Desta forma, nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário, pois apoiamos sempre o diálogo, a compreensão e a boa-fé. Atenciosamente, Renata Zaccarelli, Superintendente Executiva Santander. Essa foi uma carta enviada pelo Santander e eles mandaram para a Câmara Municipal de Limeira esse livro que vai Plural Contemporâneo Santander Cultural 15 anos, que vai para a nossa biblioteca. Nós, questão de ordem, não vamos poder ter questão de ordem nenhuma, né? Falar nem fazer um pequenino comentário. Infelizmente, Filemon. Não. Seria interessante. A matéria é para ser lida. Um minuto. Projeto de Resolução 56/2017 cria a Comissão de Assuntos Relevantes para a elaboração e apreciação de estudos referente à responsabilidade acerca do pedágio existente desde 1998 na rodovia Dr. Cássio de Freitas Levi, SP 017, Limeira, Cordeirópolis. Vereador Dr. Rafael Camargo. Segue assinado pelo vereador Anderson Pereira, Carolina Pontes, Cleiton Silva, Constância, Félix, Estevam Nogueira, Helder de Oliveira, Marco Xavier, Newton Santos, Wagner Barbosa, Mayra Costa, Vaguinho de Souza Costa. Vaguinho da Santa Luzia, desculpa. A ordem do dia. Emenda modificativa 232/2017 ao projeto de lei 289/2017. Altera o artigo 10º do projeto de lei número 289/2017. Vereadora Constância Félix. As comissões competentes. Emenda modificativa 233/2017 ao projeto de lei 289/2017. Altera o artigo 3º do projeto de lei número 289/2017. Constância Félix. As comissões competentes. Emenda modificativa 234/2017 ao projeto de lei 289/2017. Altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 289/2017. Vereadora Constância Félix. As comissões competentes. Nesse exato momento, a gente parte para as tribunas. Eu solicito ao vereador, ao vereador,
Wagner Barbosa, que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal o senhor José Natalino da Silva Gonçalo. Ele vai discorrer sobre os 80 anos de atividades do Rotary Clube de Limeira. Doutor José Natalino, prazer tê-lo aqui. E o senhor tem 10 minutos para discorrer sobre o fato que o traz à Câmara Municipal de Limeira. Boa noite. Muito obrigado pela recepção. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui em nome do Rotary Clube de Limeira, falando um pouco da sua história. Falar um pouco da história do Rotary Clube de Limeira, falar de 80 anos. Então nós não vamos falar dos 80 anos, não ficaríamos aqui 10 minutos, seria assim um tempo muito escasso. Jamais daríamos para nós narrarmos aqui os 80 anos de Rotary. Mas posso dizer aos senhores e senhoras, vereadoras, vereadores, e ao meu presidente José Bernardo, José da Mix, pessoa que eu aprendi a admirar muito cedo, pelo seu trabalho, pela sua vontade, pela forma digna que você trabalha, sempre em prol da nossa cidade. E nós o parabenizamos por isso, seu José. Saúdo o meu companheiro Wagner Barbosa, que conseguiu esse espaço de 10 minutos para falarmos do Rotary Clube de Limeira. Ainda era eu uma criança, em torno de 10 anos de idade, quando passava pela rua Santa Cruz, aquele tempo era 2 mãos, e na esquina com a rua Doutor Trajano tinha o Hotel Eugênio. No porão dali tinha umas bandeiras do Brasil e bandeiras do Estado, bandeiras de diversos países. E como criança a gente era uma criança bastante curiosa. E a gente então punha a cabeça naquele vitrô para saber o que significava aquelas bandeiras. Nós estávamos na escola, falava da bandeira, cantava o hino nacional. E a gente olhava aquilo, mas não sabia o que era. E o tempo passou. Aí, quando já profissional, andando pelas terras de Araçatuba, na direção do Senai de Araçatuba, em 1977, portanto há 40 anos, lá fui convidado para fazer parte da fundação do Rotary Clube de Araçatuba. E aí passei a conhecer um pouco do que é Rotary, do que é Rotary internacional e do que é um Rotary local, o que é um distrito de Rotary. E tudo isso nos deixou assim admirados e encantados. Primeiro pela estrutura do Rotary, pela estrutura séria. Primeiro que não tem nada de 4 anos, lá 8 anos, reeleição. O Rotary, desde a sua administração internacional, com sede nos Estados Unidos, é 1 ano. Todo mundo tem 1 ano só de mandato. Todo ano muda todo mundo, muda toda a diretoria. De lá até o mais simples colaborador de um Rotary Club na ponta aqui, numa cidade. Então não dá tempo de formar as panelas, essas coisas todas que a gente costuma ver por aí, a gente não vê aqui. Não vê aqui no Rotary. Então nós temos que, nesse momento, quando se pensa nos 80 anos, primeiro, são homens que dão de si antes de pensar em si. O que não é muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos isso é bastante comum, mas aqui não é. E foi um advogado, Paul Percy Harris, que, reunindo com outros profissionais na hora do almoço, na cidade de Chicago, lá ele se reunia e conversava sobre as coisas deles primeiro. Mas depois foi ampliando, a conversa foi tomando um rumo diferente, e eles passaram a se importar com os problemas da cidade e da localidade onde eles viviam. E esses 4 homens, então, resolveram formar um clube para tratar de assuntos mais relevantes. E aí nasceu o Rotary Clube Internacional, que é o Rotary Clube de Chicago. E isso aconteceu no dia 23 de fevereiro do ano de 1905. Em 1905, 23 de fevereiro de 1905. Então o Rotary já está com mais de 100 anos e Limeira 80 anos. Nessa caminhada de Rotary, dos 80 anos em Limeira, quem fundou o Rotary Clube de Limeira? Foi o Rotary Clube de Campinas. Limeirenses que tinham amizades lá na cidade de Campinas. No ano de 1936, eles começaram
a conversar. E aí, no dia 9 de janeiro de 1937, numa reunião ali no Palacete Levi, onde é de cultura, lá na Casa de Cultura agora, né? Palacete Levi, no Largo da Boa Morte. Aí naquele palacete era a casa de um dos nossos membros do Rotary. E ele cedeu para que se fizesse a reunião da entrega da carta constitutiva do Rotary Clube de Limeira. A partir dali, o Rotary começou a caminhar na nossa cidade. E sempre com muito dinamismo, e sempre muito atual. E até hoje ele é atual, porque ele participa de muitos projetos que resolvem problemas da nossa comunidade. Se lá nós tivemos um Rotary Clube caminhando, carro de corpo de bombeiros, é o Rotary, primeiro carro. Ali que trabalhou para conseguir aquele carro. Primeiro carro de polícia, Rotary Clube de Limeira. Os primeiros semáforos de Limeira, que ainda eram... Alguém que deve lembrar ainda alguma coisa, porque era de ferro fundido. Não é esse postinho de aço laminado, não. Era ferro fundido mesmo, em cima, os braços todos fundidos, de uma forma... Em São Paulo tem muito ainda aquelas luminárias da rua, daquele mesmo estilo. É assim que ele colocou um semáforo no viaduto da Santa Cruz, que ligava lá com a Boa Vista, na esquina da Santa Cruz com a Doutor Trajano e a Doutor Trajano com a Tiradentes. Foram os primeiros semáforos de Limeira. Doou uma motocicleta para poder fazer a verificação do trânsito, que estava começando a borbulhar na cidade, com os Fordinhos. Uma moto que foi dada aí para o soldado Franco da Silveira, se não me engano, era o nome dele. E ele é que fazia o policiamento de trânsito na cidade. Então, são coisas que aconteceram, marcaram o Rotary de uma forma que até hoje a gente fala, mas nós não ficamos olhando para o retrovisor dessas coisas que foram doadas lá atrás. Não adianta, já foi, já passou. O que precisa hoje? É isso que nós estamos vendo hoje. O Rotary é atual, ele é dinâmico, ele não para. Então, essa vontade de servir, que todos nós rotarianos temos, nós pagamos para nos reunirmos, pagamos para esses projetos andarem, entendeu? Além dos impostos que nós pagamos. Isso é uma coisa pessoal de cada rotariano. Em Limeira são 7 Rotaries, é isso, César? César, 7 Rotaries? Hoje 7, né? Nós temos 7 clubes em Limeira. E nós temos, então, aí uma gama de homens que realmente trabalham, que lutam por essa cidade de uma forma bem abnegada mesmo, colocando o coração à frente de tudo. Nesse caminhar, nós tivemos, em 1979, quando eu estava engatinhando em Rotary, o Rotary lançou uma campanha no mundo que era Saúde, Fome e Humanidade, que era acabar com a fome. E foi um trabalho fantástico que resolveu muita coisa no mundo todo. Em 1986, nós tivemos uma campanha mais aprofundada da poliomielite, onde um governo fala que quem pagou as vacinas de poliomielite para a erradicação da poliomielite são os rotarianos do mundo inteiro. Então, campanhas em dólares que nós fazemos para a erradicação da poliomielite. A paralisia infantil praticamente está erradicada no mundo. Apenas alguns países ainda têm, por questão religiosa, por questão de seita. Você tem uma água aí? Agradeço. Por questão religiosa, de seitas. Então, não aceita essa forma. Como? O copo que escorrega. Eu pôr ele perto assim. Então, minha gente, eu fico assim, até emocionado para falar de Rotary, porque faz parte da minha vida. E essa vida que eu vivi no Rotary, estou completando 40 anos. Falei que em 1977, em Araçatuba, eu comecei. Fui rotariano em São Paulo. Depois voltei aqui a Limeira fazer uma visita. Ainda era o Dail Luiz de Camargo, seu avô, que estava lá como diretor de protocolo. E me fez uma saudação que me marca até hoje. Um dos maiores e melhores diretores de protocolo que eu já ouvi na minha vida. E me trouxe para Limeira. Ele me encantou. E eu acabei pedindo transferência. Eu era diretor do Senai na Lapa. E pedi de transferência para a minha cidade. Mesmo perdendo o salário. Mas vim para a minha cidade. Entendeu? Porque eu nasci aqui. Nasci na Vila Rosália, na Rua Pará 599. Foi lá o meu berço. Foi ali que meus pais começaram a nossa educação. Então nós temos sangue, realmente, o nosso umbigo foi enterrado aqui, entendeu? E a gente tem essa vontade muito grande de ver as coisas florescer. Então, seu avô, realmente,
marcou profundamente a minha vida, tenho certeza disso. O Rotary também, neste ano, está completando 60 anos da fundação da Associação das Senhoras de Rotarianos. O grupo de senhoras de rotarianos se reuniram e fundaram a associação. Essa associação, gente, levava até comida para os presos da cadeia, quando a cadeia aqui é onde é o fórum ainda. Ali tinha uma cadeia. E aquele tempo prendia o caboclo aí, e ele não tinha direito à comida, não. Se a família não levasse comida, ele não comia. Hoje parece que tem salário, tem comida, tem uma série de outras coisas. Naquele tempo não tinha, não. Família que tem que levar cobertor, colchão, até água, acho que o bebê tem que levar. Entendeu? Então, realmente, o Rotary fez um trabalho muito grande. Atendeu asilo, Aril, Alic, e atende até hoje a Associação das Famílias de Rotarianos. Então, minha gente, nós temos aí, se nós temos essa... Já deu 10 minutos? Mais um minuto dá? Então, só para encerrar. Só para falar mais alguma coisinha aqui. O Rotary de Limeira colocou 3 governadores no distrito 4.590, que é o Major José Levi Sobrinho. Depois tivemos o doutor José Breno Guimarães. E, por último, o Juan Lautaro Espinosa Arias. Nós queremos apresentar uma saudação especial ao nosso in memoriam, Gu Bortolã, Vitório Bortolã Filho, que foi um rotariano exemplar. Tivemos vários. Virgínio Meto, que foi prefeito, Américo Francisco, Vitório Lucato, que passaram por esta casa e deixaram bons exemplos. E não tempo que o vereador não tinha salário, né? Vale a pena dizer isso. Então, realmente, esse pessoal marcou muita época, marcou época no nosso Rotary e na vida dos limeirenses. O Rotary tem sua sede própria na rua Duque de Caxias. Temos a Associação dos Rotarianos. Fundamos 12 clubes: Piracicaba, Araraquara, Conchal, os 6 aqui de Limeira, Americana, não me lembro de todos eles. São esses aí os principais. Aí Mojimirim, que foi fundado pelo Rotary Clube de Limeira. Então é um clube ativo, um clube dinâmico, é um clube que comemora 80 anos, com muita altivez. O nosso abraço a todos, muito obrigado por ceder essa tribuna nesse momento e falarmos um pouco da nossa vida rotária. Muito obrigado, boa noite. Obrigado ao professor José Natalino da Silva Gonçalo, que veio falar sobre os 80 anos do Rotary Clube de Limeira. Um abraço. Nesse exato momento, eu peço à vereadora Mayra Costa que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal a senhora Silvana Ganum. Ela irá discorrer sobre a instituição do Dia do Professor no Brasil e os dias atuais. Professora Silvana, a senhora tem 5 minutos para discorrer sobre o que atrás aqui na Câmara Municipal. Boa noite. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e todos os que nos assistem pelas redes sociais. Muito boa noite. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro, mas poucas pessoas sabem como e quando foi instituído esta data no Brasil. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila, Dom Pedro I baixou um decreto imperial que
criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava muitas coisas sobre descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados, a sua jornada de trabalho. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima caso tivesse sido colocada em prática. Mas foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração dedicada ao professor. Passado décadas, século, deparamos-nos com as mesmas reivindicações. Será que desde então não teve ninguém à frente para efetivamente colocar essa ideia inovadora e revolucionária em prática? Contida naquele decreto imperial? Faço aqui um paralelo com os professores do século XXI. Nos dias de hoje, temos o bordão, luta pela educação. Me remete a duas coisas muito tristes: luto, morte; luta, guerra. Por que não trocarmos a palavra luta pela palavra esperançar? Esperança com ação. Como nos ensinou o grande mestre Paulo Freire. Penso ter passado a hora de mudarmos esse léxico, não só dentro das escolas onde atuamos, mas principalmente dentro do nosso coração. Muitas vezes somos chamados de guerreiros, guerreiras. Isso é válido no momento de buscarmos dias melhores para a nossa profissão, nossa carreira e dignidade profissional. Mas vejo necessário uma reflexão sobre o tal contexto. Tive grandes mestres na vida docente. Um deles me ensinou, entre outras coisas, que o diploma habilita, mas a consciência qualifica. Nesse sentido, penso que o diploma nos habilitou e não contemplou palavras como guerra, luto, discórdia, intolerância, violência, entre tantas outras, que nos remetem a um cenário promissor, que seria amor, fé, solidariedade, por exemplo. Lembro-me dizendo sobre a docência e a decência. Docência com decência, nada mais que magistério com ética. Gratidão, ética, fraternidade e paciência são valores que nunca devemos perder em nossa existência. Acredito na educação, e só ela tem o poder de transformação, de fazer aqueles pequeninos ser aprender a pensar e transformar-se num grande cidadão crítico. Numa sociedade, inseridos numa sociedade justa e digna. Que nunca esqueçamos do grande mestre já citado, Paulo Freire, que dizia: o mundo não é, está sendo. Assim espero que possamos fazer história, ser marco revolucionário de uma educação de qualidade, tanto de ensino quanto daquele que é maestro regente dessa obra, o professor. Gratidão é o que sentimos, solução é o que esperamos. Muito obrigada.
Nesse momento, eu solicito ao novo vereador Vaguinho de Santa Luzia que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal o senhor Luiz Quiel, Padre Tito, que ele vai discorrer sobre a ocupação do movimento sem terra nas terras do Horto Florestal de Limeira. Padre Tito, boa noite. O senhor tem 5 minutos para discorrer sobre o que traz a Câmara Municipal de Limeira. Boa noite. O Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e um dos maiores do mundo. O Movimento Sem Terra existe desde 1984, tendo nascido na esteira da Comissão Pastoral da Terra e das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Ele está organizado em 24 estados nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentados, as famílias permanecem organizadas ao MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. O MST mudou o seu perfil ultimamente a partir de 2014, quando antes propugnava a reforma agrária convencional, com luta pela terra, luta pela reforma agrária e transformação da sociedade. A partir de 2014 passou a ser pela produção de alimentos saudáveis, conquista de novos territórios e diálogo com a sociedade. Quanto ao Horto de Tatu, segundo a União Federal, autora da ação reivindicatória de 2008, foi firmado em 2005 um instrumento prévio de intenção de venda e compra entre o município de Limeira e a Rede Ferroviária Federal, tendo como objeto o referido imóvel rural conhecido como Horto Florestal de Tatu, em Limeira. Posteriormente, com a extinção da Rede Ferroviária Federal e a transferência de todo o seu patrimônio imobiliário para a União alega que o instrumento prévio não mais existe e o prazo de sua vigência foi vencido sem que a devida alienação de imóvel tenha sido efetivada para o município de Limeira. Afirma que a área foi destinada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, tendo sido ocupada em parte por agricultores que lá acamparam. Descreve que há no local equipamentos públicos de interesse da coletividade, entre eles uma unidade prisional e o Horto Florestal. Em decisão liminar de 2008, o juiz federal deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a emissão de posse do imóvel União, excepcionando os estabelecimentos e espaços de uso público ali existentes. Para o juiz, o instrumento prévio da intenção de compra e venda de imóvel deixou de vigorar, pois o seu prazo de duração transcorreu. No entanto, o juiz federal manteve a decisão anteriormente dada em caráter liminar e julgou improcedente o pedido elaborado pela União para anular a concorrência pública realizada pelo município de Limeira numa concessão de prestação de serviço de café, bar, lanchonete, quiosque no Horto Florestal de Tatu. Nesse momento, o Superior Tribunal de Justiça derrubou a liminar que barrava a destinação de terras do Horto Florestal pela União ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A portaria do Ministério do Planejamento, que cedeu as terras para fim de assentamento, estava suspensa desde dezembro de 2008, o que impediu, ao longo de todos esses anos, qualquer avanço por parte do INCRA. Com o julgamento pela extinção do processo sem resolução de mérito e cassando liminar anteriormente concedida, a portaria volta a ter efeito. O INCRA, porém, terá que refazer o processo, porque a portaria que criou o assentamento também foi anulada por irregularidades. Dizia a portaria número 53, 19 de setembro de 2008, artigo 1. Aprova a proposta de destinação para assentamento de agricultores do imóvel rural denominado Horto Florestal de Tatu, com área de 602 hectares, localizado no município de Limeira, no estado de São Paulo. Prevê a criação de 150 unidades agrícolas familiares. Artigo 2. Cria o projeto de desenvolvimento sustentável Horto Florestal de Tatu a ser implantado e desenvolvido por essa Superintendência Regional em articulação com a Superintendência Nacional do INCRA. Artigo 3. Autoriza os setores técnicos e operacionais a promover as modificações e adaptações que no curso de execução se fizerem necessárias à consecução dos objetivos do projeto. A intenção do MST no assentamento Elizabeth Teixeira existe desde 2007 e tem resistido a várias tentativas de desocupação. O objetivo, nessa nova etapa de expansão do assentamento, é de promover um projeto de reforma agrária nas áreas do Horto que não estão sendo utilizadas pelo município, as quais incluem a parte arborizada e de lazer, o zoológico, o cartódromo, o clube de aeromodelismo e a penitenciária.
Também estão excluídas do projeto algumas propriedades existentes, tais como as áreas ocupadas por poceiros e outras. O objetivo é criar ali uma agrofloresta para o fornecimento de alimentos orgânicos saudáveis para a população limeirense, em parceria com universidades e instituições de pesquisa, a exemplo do que já ocorre em diversos outros assentamentos. Em nenhum momento o MST representa uma ameaça ao município, nem à sua população, nem à ordem pública. A área que reivindica, além de já ter sido destinada à reforma agrária, consta ainda no mapa geotécnico do município como a menos indicada para execução de aterro sanitário, devido à sua topografia, a pouca profundidade do lençol freático e ao tipo de solo extremamente permeável. Muito obrigado. Nilton Santos. Toninho Franco. Dispensa. Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Com relação a todos que se valeram da utilização da tribuna, sinto do professor Natalino não estar mais presente. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho realizado frente à Rotary, bem como seus parceiros, que prestam um excelente serviço à sociedade civil. Parabenizar a professora, que nós já tivemos vários contatos, principalmente em virtude da Câmara Júnior. Sei que é uma abnegada na área da educação. Sei que muitas vezes arregaçou as mangas sozinha para lutar, entre aspas, né, utilizando das palavras de esperança que a senhora mesma colocou, por aquilo que acredita. E que a senhora nunca perca essa esperança e esse brilho no olhar quando fala de educação. E do terceiro ponto da tribuna, com relação ao senhor que aqui se valeu da palavra, eu acho que nós já debatemos amplamente a moção de apoio ao Executivo por todas as medidas tomadas para que essa terra não seja ocupada pelo Movimento Sem Terra. E quando ele coloca e termina o discurso dizendo que não perturba a ordem pública, eu acho um pouco estranho, até pela agressividade, pela forma de colocar as palavras. Eu estava no local, na sexta-feira, no momento em que a invasão começou, ou a ocupação irregular começou, e logo que até então o senhor que se identificou como padre lá apareceu, ele colocou de uma forma, e eu costumo dizer aqui nesse plenário por diversas vezes, a citação de Exupéry, que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos, e talvez possa até ter acontecido um grande mal-entendido, mas a forma com que ele se portou diante das autoridades que lá estavam presentes, a autoridade policial, me estranhou e me intimidou, porque a polícia, que leva a fama e a pecha de agir de forma truculenta, estava lá na garantia da ordem pública, sem nenhum tipo de ação que fosse truculenta ou algo nesse sentido. Então, só para fazer aí esse registro, acredito que essa Câmara, por meio da moção de apoio ao Executivo, para que essas terras sejam consagradas para o município, já são suficientes e mostram qual é a postura desta casa. Agradeço, presidente. Também queria... Cleiton. Também queria falar um pouquinho. Parabéns ao professor Natalino, que não está mais aqui. Professora Silvana, nós temos muito contato por conta da nossa vereadora Mirim, então queria agradecer muito a pessoa da senhora por tudo que a senhora tem feito para a educação da nossa cidade. E dizer que eu não entendi nada que o padre veio falar aqui. Não entendi mesmo. Se já tem todos esses direitos garantidos, por que não foram no INCRA? Porque tem que invadir. Faz pelo meio legal. O que ele disse ali que é tudo legal. Por que ele não foi pelo meio legal? Se é tudo legal, por que o juiz então deu uma liminar para a prefeitura? Não dá para entender. Eu não entendi nada. Falou que a invasão é legal. Faça-me um favor. E partindo da agressividade do jeito que ele teve aqui nessa casa, me perdoe. Está querendo impor, está querendo empurrar a goela abaixo. E isso a nossa cidade não pode aceitar. Obrigado, presidente. O expediente está encerrado nesse exato momento. Decreto intervalo regimental.